Pessoal, com certeza você já ouviu falar que o nosso corpo é composto em mais de 60% por água. Por isso é correto dizer que a qualidade da água que a gente consome está diretamente ligada à nossa saúde. Problemas como osteoporose, artrite, artrose, trombose, problemas circulatórios podem ser prevenidos e tratados através da qualidade da água que a gente consome. Pensando nisso, a Orion desenvolveu esses dois produtos, o Equalizador Água da Vida e a garrafa Equalizadora, que são capazes de trazer inúmeros benefícios à nossa saúde, pois potencializam dia após dia o nosso bem-estar através de processos naturais de purificação da água. E o melhor de tudo é que, além de cuidar da tua saúde e da tua família, você também pode carregar os produtos contigo para qualquer lugar porque eles são muito práticos. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp que eu estou deixando na descrição do vídeo ou adquira o seu produto direto no link que está na descrição do vídeo. Então vamos falar do Inter? Bora pro vídeo! Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero falar sobre 3 assuntos importantes aqui no vídeo com vocês. O primeiro, eu quero falar ainda sobre a repercussão da derrota do Internacional para o Atlético Mineiro, jogo que aconteceu no sábado, jogo que marcou uma série de reencontros do Inter com ex-jogadores, né? O Edenilson, o Bruno Fux, o Patrick, né? Também o Saravia, que estava no departamento médico, aliás, o Saravia esteve, né? Falando com jogadores do Internacional lá no Mineirão, e enfim, muitos abraços rolaram e tal, mas o reencontro que eu quero destacar aqui é com o técnico Eduardo Cudê, o argentino, né, que venceu a partida 2-0 e que gera, né, uma certa dualidade na torcida do Internacional, né, aquela coisa do ame-o ou odeie, né, desde aquela saída conturbada no final de 2020, né, onde ele deixou o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro e vivo, né, na Copa do Brasil, depois de eliminar o Atlético Goianiense, e na Libertadores, onde acabou, né, deixando o Inter nas oitavas de final contra a equipe do Boca Juniors, né. Todo mundo sabe o que aconteceu depois, né, ele foi para o Celta de Vigo da Espanha, hoje está no Atlético Mineiro. Na coletiva de imprensa dele lá no Mineirão, ele falou, né, sobre a possibilidade de retornar ao Internacional, o que aconteceu, a relação, né, que ele tem conturbada com o Inter. Estou colocando a frase aqui para você. Funcionário ou a gente que trabalha no clube, a verdade que me trataram muito bem. Foi o clube que abriu as portas para mim, eh, para, para poder adestrar aqui em Brasil. E, e eu sou muito agradecido com toda essa gente, com o torcedor do Inter, eh, con todo como me han tratado. Y siempre falo, tengo una deuda con ese club, con el torcedor, y quizá algún día o fútbol me va a dejar pagar esa deuda. Pero ahora tengo la cabeza aquí, y bueno, como falei antes del juego, ellos querían ganar, nós también, y bueno, por suerte para o time, hicimos un grande jogo. Para quem não entende muito bem o espanhol, né, do Eduardo Cudê, ele cita em determinado momento que tem uma dívida, ou que sente que tem uma dívida com o Inter e com os torcedores, pela forma como foi tratado aqui e da forma como saiu e como aconteceu a sua saída, na verdade. Vou dizer pra vocês, gente, eu acho que um dia, né, o Cudê vai voltar pro Internacional, mas isso não tá nem perto de acontecer, né? Digamos que o Mano Menezes venha a ser demitido em algum momento do cargo, né, de dirigente de técnico do Internacional, os dirigentes não iriam por esse caminho justamente pela repercussão que o nome do Eduardo Cudê traz, né? Como eu disse, é um cara que divide muitas opiniões e divide quase que no meio a torcida do Internacional, mas daqui uns anos, né, vai saber o que vai acontecer, mas ele deixou o recado, né, que gostaria de voltar ao Inter e que gostaria que o futebol desse essa oportunidade para ele logo ali na frente, tá? Então já deixa a tua opinião, se tu gostaria de um dia ver o Cudê de volta ou se tu prefere que ele fique bem longe aí do estádio Beira-Rio. Quero falar também, gente, sobre retornos, ainda sobre ex-jogadores, ex-treinadores. Quero falar sobre Bruno Mendes aqui com vocês. Afinal, é um nome que está muito em pauta, né, nos últimos dias, muito por conta, né, da questão que ele tem envolvendo a renovação de contrato. É um jogador que em breve poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro, do futebol mundial, porque o contrato dele
com o Corinthians encerra no final deste ano. Há um impasse muito grande, tá? E o Bruno Mendes foi pauta, né, de conversa lá na concentração do Internacional em Belo Horizonte, né? O Inter mantém contato, né, com o Bruno Mendes, mas não está articulando nenhuma negociação, justamente para não causar nenhum incômodo com o Corinthians, tá? O Corinthians ainda está no prazo, né, para assinar o pré-contrato. Caso o Inter entrasse no negócio para conversar somente com o Bruno Mendes, isso poderia caracterizar aliciamento, e aí o Inter poderia tomar até uma punição, tá? O que está acontecendo? O Bruno Mendes está pedindo um alto valor para renovar com o Corinthians. Informação da imprensa de São Paulo é que ele pede até 10 milhões de reais em luvas, mais um salário de 500, 700 mil reais por mês para renovar com o Corinthians. E isso está bem distante de acontecer, tá? E alguns outros clubes já têm entrado, né, em contato com o staff do jogador para entender mais sobre os valores. E aí eu cito alguns, tá? O Inter, o próprio Grêmio, né, teria entrado em contato, só que uma coisa me chamou a atenção lá na concentração do Inter em Belo Horizonte, tá? Quando a gente perguntou, né, para os dirigentes do Internacional sobre o Grêmio, o recado foi muito claro. Não, fica tranquilo que no Grêmio ele não vai jogar, né? Pode ficar tranquilo que no Grêmio ele não joga. Por que essa confiança toda que no Grêmio ele não joga, né? Aí a gente vai conversando, vai apurando, manda mensagem para um, manda mensagem para outro, e o Inter tem a confiança de que vai conseguir contratar o Bruno Mendes. Não necessariamente para agora, porque envolveria uma negociação com o Corinthians, e a gente sabe o quão ruim é negociar com o Corinthians, né? Claro, o Inter trouxe o Gabriel de lá, trouxe o próprio Bruno Mendes emprestado, mas quando foi negociar para comprar o Bruno Mendes, eles nem toparam conversar, né? O Inter propôs, né, um acordo com um parcelamento muito alto e acabou não acontecendo. Mas é um jogador que o Inter considera importante, né? Um jogador que é bom tecnicamente, que tem um poder de liderança, tem um perfil que agrada à diretoria, e há um problema se avizinhando ali na frente, porque o Inter hoje tem 2 zagueiros que vão ultrapassar a marca dos 36 anos de idade, o Gabriel Mercado e o Rodrigo Moledo. Moledo hoje reserva, o Mercado titular, mas o Mercado também ocupa uma vaga de estrangeiro. Então, assim, eu não me surpreenderia se o Inter abrisse mão de um dos dois ali na frente. Daqui a pouco o Mercado quer voltar ao futebol argentino, né, para encerrar a carreira, ou o próprio Moledo, né, o Inter entende que é o momento de um fim de ciclo. O Vasco da Gama tentou contratar o Moledo nessa temporada e o Inter nem abriu conversa. O Cruzeiro também procurou, mas o Inter disse que não abre mão deste atleta. Então, assim, se eu tivesse que palpitar, eu diria que o Mercado vai para sua última temporada no Internacional e o Inter fará força para comprar o Bruno Mendes. É o zagueiro que o Inter entende que complementará muito bem o seu grupo de jogadores. Lembrando, né, que há um impasse ainda com o Vitão, o zagueiro que está emprestado junto ao Shakhtar Donetsk, né, em cima da normativa da FIFA, então ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com este jogador, né? Então é algo que a gente tem que levar em consideração também, o Inter de olho aí no mercado de zagueiros. Pra gente fechar o nosso papo aqui sobre situações envolvendo 3 jogadores estrangeiros, né? Um Kudê, né, ex-treinador, né, o Mendes, e Matias Rojas, jogador do Racing da Argentina, né, que não vai ficar lá, isso é certo, né? O Racing não terá, né, a possibilidade de renovar o contrato do Matias Rojas, e há uma disputa muito grande de vários clubes do futebol brasileiro por esse jogador. E a informação que trouxe a galera da Revista Colorada hoje pela manhã é de que o Rojas está encaminhando um acerto com o Botafogo. Botafogo que é SAF, né? Então tem investimento forte, contratou bons jogadores, né? Tiquinho Soares, o próprio Eduardo, tem outros nomes lá que, Marçal, né? O Botafogo fez bons investimentos na janela, né? Muito por conta das SAFs, tá? O Rojas está pedindo muito. E é um empecilho no Inter, tá? Além, claro, da questão financeira, que se debate há bastante tempo. Mas, né, o Inter tem dúvidas sobre o perfil deste jogador aqui, né, em Porto Alegre. E citam muito o caso do Palácios, né, que veio para cá com uma grande estrela do União Espanhola. É claro que o Racing é um time muito maior que a União Espanhola, mas, né, o Inter entende que é preciso analisar um pouco mais antes de fazer esse investimento. Aconteceu com o Mário Fernandes também, né, que não deu certo. O Inter teve que rescindir o contrato com o jogador. Não paga mais nada em relação a este atleta, né, a não ser que ele acerte com algum clube na metade do ano. Então, assim, tá? Eu diria que o Rojas está mais distante do Inter, que o Botafogo deve mesmo fazer esse investimento e o Inter não tem muita certeza sobre esse jogador, mas vai contratar um meia. E o nome do Augustinho Martegani do São Lourenço surge cada vez mais na pauta do Colorado.
tá bom? Então, Botafogo perto do Rojas, esse é um nome que a gente pode começar a distanciar um pouco do Internacional, beleza? KTO.com, te registra lá, né? Rodada no meio de semana de Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio, Inter e América Mineiro, Atlético Mineiro e Corinthians, cara, tem muito jogo bom, Fortaleza e Palmeiras, então todos esses jogos já disponíveis em KTO.com. Primeiro já é amanhã, né? Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, jogo na terça-feira, e aí o bicho vai pegar, certo? Então, tu é bom de palpite? Te cadastra em KTO.com pra dar aquela brincada. Aquele abraço, gente, a gente se vê. Fui!